Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas, obrigado. Vou dar um ponto extra para a Bianca, que tem sido generosa aí, primeiro em receber a mensagem que eu sempre mando lá para ela com o link, e ela disponibiliza entre os colegas. Valeu, Bianca, bom contar contigo, e vamos continuar o nosso trabalho. Só para fazer uma contextualização, só para a gente organizar aí as ideias, né? Desde que nós passamos a trabalhar com esse modelo, né? Nós fizemos, na verdade, uma reunião, não me recordo em que situação, mas eu acabei postando algumas coisas que a Secretaria de Educação estava disponibilizando lá na sala de aula do terceiro ano. Já haviam aberto também para mim uma sala de aula de geografia. Essa sala de aula, apesar de terem todos os alunos da turma convidados, nem todo mundo estava acessando, enfim. E aí a coordenação, acho que através da Regional de Sobradinho e a Secretaria do ginásio, fez uma montagem de uma turma no Google Classroom para o terceiro ano. E aí, enfim, os materiais, foi logo na semana que a Secretaria de Educação passou a informar que iria disponibilizar atividades. Eu fiz o filtro dessas atividades dentro daquilo que a gente tinha começado no ano letivo, né? Estamos no terceiro ano, geopolítica, e aí, claro, entra em cena toda a conversa relacionada aí a desenvolvimento econômico, globalização, capitalismo, Guerra Fria. Aliás, começa com Guerra Fria, nós começamos um pouquinho anterior, porque a gente passou a falar sobre os sistemas de organização, né, o que a gente chama de ordem mundial. Né? Então, enfim, essa era só para a gente contextualizar. Nós tínhamos 3, 4 semanas de aula presenciais, e aí veio o decreto, interrompe as aulas. Nesse meio tempo, então, vem ali um disse-me-disse-me com relação ao uso. Chegamos a um ponto em que eu acabei conversando com o Pablo, e aí ele, né, perguntava se aquelas atividades que lá estavam, e alguns de vocês tinham respondido também, se elas iriam ter pontuação, como é que seria o processo de correção. Eu falei, pô, peraí, por enquanto a gente não pode atribuir pontos. Aliás, é essa conversa com o secretário de Educação de daqui a pouco que vai informar como é esse processo de pontuação. E aí foi por isso que eu parei de colocar aqueles formulários, aquelas questões para vocês resolverem. E pedi ao Pablo que conversasse com a turma, apresentasse pelo menos o que ele tem mais contato, as pessoas que estavam mais próximas a ele, para que a gente pudesse reunir, se ver mesmo aqui, como a gente acabou fazendo. No final a gente até abriu as câmeras, tirou uma foto, enfim. E acertamos de encontrarmos, né, sempre às segundas e quartas-feiras, e assim a gente tem feito. Então, este já é, né, o sexto encontro de aula, né, na verdade. Então, dá para contar aí 3 semanas dentro desse bate-papo. A gente já tratou aqui de Guerra Fria. Depois, na sequência da Guerra Fria, nós entramos na temática globalização, e hoje a gente avança um pouquinho e fala sobre capitalismo. Eu quero lembrá-los que capitalismo a gente já falou. O que é bacana dessa oportunidade da aula remota, né, se é que eu posso tratar como bacana, é o fato de ter os slides. Então eu preparei um material, você já vê aí, obviamente, com a caricaturazinha. Eu criei uma identidade para a gente estar sempre tendo como referência, e aí você poder acessar no momento de dúvida. Então não é de todo perdido, a gente pode sim aproveitar o tempo e espaço aqui, esses minutos que a gente conversa, ou na parte introdutória, é claro que é dispensável, mas a parte da aula não, ela é extremamente proveitosa para estudos que vão além, inclusive, desse momento de escola que você está vivendo. Então, daqui para frente, né, ou em outro instante, quando você tiver, né, com alguma curiosidade, esse material está todo disponível. Você pode acessá-lo tanto lá na sua sala de aula, no Google Classroom, que eu imagino que todos tenham acesso, ou você pode ir por um caminho mais rápido no YouTube. Eu acho até que acaba sendo mais simples, chama-se Lá na Casa do Aldo. Um nome bem sugestivo, muito criativo, né? Então você entra nesse canal, Lá na Casa do Aldo, já tem, né, as nossas aulas todas gravadas lá, embarcadas, e tem outros materiais de outras escolas também que eu tenho colocado, que é uma maneira de ajudar dentro dos temas que vão sendo apresentados. É claro que alguns assuntos, a linguagem é muito específica
para uma determinada série, e aí pode não ser necessariamente tão madura para vocês que já estão no terceiro ano, mas de qualquer maneira, numa perspectiva de revisão, numa intenção ali de aprimorar estudos, quem tiver curiosidade, entra lá, está disponível, não tem pretensão de ser youtuber, está mesmo só liberando material para ajudá-los. E daí para frente? Daí para frente já começa a ser ventilado a ideia de alternância no modelo de aula. Então, certamente, nós vamos ter em algum momento, especialmente a vocês que estão na ponta da corda, do terceiro ano, aulas presenciais e aulas gravadas. E isso, né, esse tempo que a gente está passando aqui vai ajudar. Por quê? Porque essas horas começam a contar. Então, a gente já vai eliminando aqui ou avançando em horas em relação à geografia. Pode ser que só nos sobre mesmo a parte presencial. Quando a gente chega na parte presencial, a gente põe para trabalhar mesmo, põe exercício, põe uma série de atividades. Eu vou esperar os informes de hoje e, dependendo do que for descrito, eu já tenho uma apostila pronta só com questões de geografia típicas do terceiro ano que apareceram no Enem dos últimos 5 anos. E aí eu vou deixar lá na sala de aula, aquele que não tem acesso, vocês peguem lá, porque é no PDF, distribui entre vocês, pelo WhatsApp mesmo, fica com ele em mãos, porque aí toda vez que a gente se encontrar, eu sempre vou buscar uma, duas questões para discutir de lá. E aí a gente dá outra dinâmica e outra narrativa. Outra coisa, vocês têm contatos com os colegas, então convidem, chame-os, né? À medida em que a gente vai fortalecendo aqui, ou estabelecendo um canal cada vez mais forte, é claro que a gente sabe das dificuldades, né, de internet, a minha aqui cai toda hora, de telefone, de computador, enfim, não é esse o ponto, mas se um número mais expressivo de alunos, especialmente no terceiro ano, aparecem nessas aulas online, isso serve de empurrão para que os outros colegas professores também, né, se organizem e participem. Vocês devem ter visto aí nas redes sociais o ginásio, né, está organizando um estúdio, né, uma sala própria para atender os professores, para cada um ministrar sua aula. Então, as coisas estão caminhando muito bem. E aqui também eu tenho comunicado com a coordenação, dizendo que vocês têm recebido, atendido, participado, às vezes com a turma mais cheia, né? Hoje nós podemos chamar de turma cheia, temos 4 pessoas, em outro momento um pouco mais vazio. O que não pode é desanimar, a gente tem que manter o ritmo de estudo, não abandone o ano letivo, né? Não tem nada perdido, a gente já viveu um período de greve muito mais extenso, então é só mais uma etapa, né? Faz de conta que é um tempo de greve, ninguém vai ficar prejudicado, ninguém vai estudar no ano que vem para terminar esse ano letivo, então mantenha-se aí atento a tudo que está circulando e é uma maneira também da gente atrair outros professores que têm as suas dificuldades, que têm uma condição de tempo ou também de estrutura, de não saber qual é o caminho ou de achar que nem todo mundo está a fim de participar. Como estão a fim de participar, a gente tem que aproveitar. Pronto, falei demais. Segue vida, porque senão vai dar muito mais que o tempo, já vai dar muito mais do que o tempo que eu tinha prometido. Então, vamos lá, segue aí, né? Então, esse nosso slide de referência, ele serve, na verdade, como um ponto de partida claro para referenciar as nossas aulas, é sempre a imagem que vai aparecer quando você, então, estiver procurando ali o que aconteceu, qual foi a aula, né? Então, tá aí, hoje a gente revisa um pouquinho sobre o capitalismo. Essa sequência de instruções você já conhece, não precisamos fazer via chat nenhum tipo de pedido, muito pelo contrário, abre o seu microfone, fala, volta, tira uma dúvida, pergunta, se for o caso. Sobre slide, né? Imagino que vocês não vão estar anotando, registrando, mas como os slides vão estar aí diretamente também disponível com a aula gravada, depois em outro tempo você tem a oportunidade de parar o vídeo, vai copiando, anotando os tópicos que tiver interesse, tá bom? Então, vamos lá. A gente fala de capitalismo, vou até pegar aqui um marca-texto que a gente vai escrevendo também no quadro, né? Então, olha só, a gente fala de capitalismo, nós estamos na realidade conversando sobre um sistema, sobre um modelo econômico, onde a sua perspectiva está relacionada a um conjunto, né? E esse conjunto a gente chama de propriedade privada e a gente chama de lucro. São 2 elementos que andam
juntos, tá? Não, eles não se desassociam. A propriedade privada é exatamente o elemento que nos diferencia, né? Quem tem mais, quem tem menos, e o lucro, né? É o gerador de riqueza, obviamente que ele é resultado do acúmulo de capital, sempre para aquele que é o dono dos meios de produção. Quem é o dono dos meios de produção? O patrão. Então, nós todos que somos trabalhadores, não somos os donos dos meios de produção, muito pelo contrário, nós, né, podemos ter uma ou outra posse, uma ou outra propriedade privada, um carro, uma chácara, uma casa, né, maior ou menor, no lugar mais valorizado, menos valorizado, não importa. O fato é que, mesmo que a gente tenha pequenos mimos e pequenas posses, isso não nos torna o dono dos meios de produção. Então, o sistema capitalista, na verdade, ele é um privilégio dos donos dos meios de produção. E ninguém no planeta se coloca fora da lógica capitalista. Estamos todos inseridos na lógica capitalista. Esse modelo capitalista, sistema econômico, ele vai estar também atrelado a uma perspectiva de governabilidade, então uma lógica política, é um nível de organização social com duas classes bem distintas, ricos e pobres. Se você, nesse momento, não está folheando aí material de revista, escolhendo a cor do helicóptero que você vai comprar na sexta-feira, desculpa, tu está do meu lado, tu está do lado do pobre. Então, é essa lógica social também, né, de diferenciação, só existem duas classes sociais, riqueza e pobreza, dentro da perspectiva capitalista. Também dentro de um conjunto cultural, há elementos éticos, e aí envolvendo a filosofia, vale dizer que essa ética ela vai avançar, alterar e ser ou não ético, dependendo de cada época e dependendo da cultura de cada país, de cada lugar. Então, só um exemplo rápido. Culturalmente, né, a carne de gado é para o mundo ocidental um produto econômico. Se a gente vai para o lado oriental do planeta, como a Índia, por exemplo, a carne de gado culturalmente não vai ser consumida, não pode ser consumida, porque a vaca, pontualmente, é um animal sagrado. Então, não é ético fazer um churrasco. Então, dentro do espaço indiano, a ética, né, impede que você, na verdade, faça uma refeição a partir de um elemento considerado Deus. Já do nosso lado, né, não vai ser difícil encontrar alguém que diga, nossa, que coisa absurda, que cultura mais idiota, os caras não podem comer carne de gado, né, velho? Claro que eles se alimentam de outros conjuntos, de outras carnes, que dentro do nosso contexto ético, por exemplo, não vai ser tão adequado, não vai ser tão proveitoso, saboroso. É uma questão cultural, tá? Vale lembrar também que o espaço, né, geográfico, ele também se molda com a perspectiva capitalista. Então, a maneira como usamos o ambiente, a maneira como ele valoriza, a maneira como as residências têm uma arquitetura, né, de momento, tudo isso envolve esse sistema. Então, o capitalismo, ele é um modelo maior, não foi teorizado, não foi escrito por ninguém, ele simplesmente existe. E existindo, todos os lugares do mundo, eles vão se adequar dentro desse contexto de adequação, lembra lá da globalização, as grandes empresas vão se apropriar, vão se aproveitar do nosso desejo de consumo, do nosso desejo de ter, e, claro, consequentemente, né, das possibilidades, das viabilidades de enriquecimento, porque acredita-se que dentro da perspectiva capitalista aconteça a possibilidade de mobilidade social. Então, eu, com uma grande ideia ou com uma perspectiva ali de sorte, ou, né, com muito trabalho, a gente enriqueça. A bem da verdade é que com um trabalho honesto, enriquecer não faz parte da perspectiva do capitalismo. Mas isso é um outro papo, para um outro momento, quem sabe até com viés sociológico. Tá? Bom, avançando um pouquinho, vale lembrar que a formação do capitalismo, né, a existência do capitalismo e a sua continuidade, ela, claro, acabou, na verdade, permitindo e baseado numa divisão de classes, acabei de falar, riqueza e pobreza, dessa riqueza e pobreza em vários instantes, né, nomes distintos, os burgueses, donos dos meios de produção, os proletariados, que a gente chama hoje de trabalhador assalariado. No espaço rural, isso aqui é dentro do ambiente urbano, no mundo industrializado.
No espaço rural, a gente vai ter os latifundiários, são os grandes proprietários de terra. No Brasil, muitos desses latifundiários são deputados, são políticos, e por isso uma dificuldade de discussão mais propícia na diminuição do espaço rural, garantindo trabalho, emprego, renda, para os chamados sem terra, né, ou simploriamente os camponeses ou minifundiários. Tá? Bom, nesse momento, nós vivemos um instante do mundo globalizado. E aí, com o mundo globalizado, a lógica capitalista, ela predomina em todo o planeta, né? Que praticamente, mas na verdade em todo o planeta. Se a gente pensa que no mundo existem 3 países que fogem à perspectiva de organização, né, capitalista: China, Cuba e Coreia do Norte. Tirando a Coreia do Norte, onde nós temos poucas informações reais do que acontece internamente, um país extremamente fechado, a China e Cuba estão inseridos também dentro da perspectiva capitalista. Cuba convive com o embargo econômico dos Estados Unidos, daí predomina uma pobreza pontual, mas tem um alto índice de escolaridade, e se transformou num roteiro turístico importante. Então, esse turismo no qual Cuba se apropria é uma dinâmica de acúmulo de capital, gera riqueza lá para o país. A China, nem precisa dizer, né? De tudo que existe no mundo, a China produz. E o que a China, e aquilo que, na verdade, não existe no mundo ainda, é porque a China ainda não está produzindo. Então, sua capacidade produtiva está muito relacionada à atração de grandes empresas, a gente falava isso na aula passada, as grandes empresas, grandes corporações mundiais, elas vêm procurando se instalar no Sudeste Asiático, na América do Sul, mas a China, lá no Sudeste Asiático, um pouquinho mais acima, é bem verdade, mas no território asiático, ela é extremamente atraente, e essa atração é resultado de uma população que beira os 2 bilhões de habitantes. Se o mundo inteiro tem algo em torno de 7 bilhões, um pouquinho mais, né, praticamente um terço aí, exagerando as contas, é lógico, está na China. E aí, é claro, gerar sobrevivência para toda essa população, ela vem relacionada a uma intensa ação, né, capitalista, mesmo sendo o país de bandeira socialista, de partido único, e toda aquela conversa que os grandes filósofos das redes sociais têm apontado aí mais recentemente. O fato é que a China não se coloca fora da dinâmica mundial, fora do mercado mundial, ela insiste em dizer, né, que não importa se o gato é preto ou branco, o importante é que ele tome leite. Então, nessa frase marcante lá do início dos anos 80, o governo chinês diz: não me interessa aqui se eu vou comercializar com os Estados Unidos, se o povo aqui na China vai tomar Coca-Cola, se a Nike vem aqui para ganhar dinheiro em cima da gente, o que importa é que nós, como nação, também apresente um ritmo de crescimento, que a nossa população também consiga ter minimamente aquilo que é viável para a sua sobrevivência. E aí, dentro desse conjunto, se a gente olhar ao nosso redor, boa parte dos produtos que temos à nossa disposição são made in China. É o capitalismo atuando, produzindo e gerando movimentação dentro daquilo que a gente chama de sociedade de consumo. Tá? Então, claro que alguns países do mundo eles vão estar em níveis mais avançados dessa lógica capitalista, então muito mais ricos. Outros países do mundo vão estar lá na base da estrutura, vão só fornecer matéria-prima, vão ser extremamente pobres. É o que acontece com países vizinhos aqui no continente americano, pontualmente na América Central, ou mesmo na América do Sul, o caso da Bolívia, o caso do Paraguai. E se a gente for para o continente africano, onde vão estar pelo menos os 30 dos mais pobres países do planeta, então a gente pode entender que eles estão ali muito atrasados ou defasados dentro dessa lógica capitalista. Né? Bom, avanço um pouquinho, e aí, olha só, quando a gente pensa, né, em contar sobre o capitalismo, é preciso, na verdade, identificar onde é que ele começa, né, em que momento a gente passa a falar de capitalismo. Então, em vários instantes da história, você vai ter uma discussão, onde é que surge o dinheiro, como é que surge o imposto, como é que surge o governo. Então, o que a gente chama hoje de capitalismo,
está atrelado ali a um período, né, da Idade Média, vai ali mais ou menos do século XVIII ao século XV, um período de grandes descobertas, onde os cientistas, né, e naquele momento o cientista era tudo, ele era filósofo, ele era matemático, ele era geógrafo, ele era cartógrafo, ele era artista. Então, nesse momento, as descobertas do mundo, né, um mundo muito atrasado em relação ao que nós conhecemos hoje, começa a capitalizar dentro do processo produtivo. Nesse processo produtivo é curioso porque ter lucro era um pecado. E aí, para, né, os seguidores da Igreja Católica, se você tivesse lucro, você obviamente era um infiel, a tendência é que você fosse para o inferno. Então, se eu tivesse um pequeno comércio, eu tinha que, na verdade, tirar daquele comércio o suficiente para a minha sobrevivência. Qualquer excedente, qualquer elemento que gerasse riqueza era pecado. E como eu não queria ir para o inferno, eu passava esse lucro para a Igreja Católica. Quando a gente chega no século XV para o XVI, mais ao final do século XV, começa um instante de desenvolvimento científico. E nesse momento aparece também, né, a possibilidade de se deslocar mundo afora, ir atrás de outros espaços para economicamente lucrar. Nessas possibilidades surge o que a gente vai chamar de grandes navegações, e aí as grandes navegações culminam primeiro com o encontro da América, depois, já no século XVI, ou pelo menos abrindo alas para o século XVI, com o encontro do que nós chamamos nesse momento de Brasil. Esse momento das grandes navegações, ele determina não só oficialmente o início do que nós vamos chamar de capitalismo, ou pelo menos a primeira fase do sistema capitalista, tratado como capitalismo comercial, a gente já vai falar sobre isso, como também é apontado por muitos como o instante da globalização. Né? Então, falar desse desenvolvimento capitalista, olha que ficou bonitinho aqui, né, as moedinhas ficam parecendo o mapa mundo, muito bem pensado. Quem foi que pensou um negócio desse? Coisa bem sacada. Ou, enfim, a lógica capitalista está atrelada a 4 fases. Estão vendo aqui que ele identifica 3, né, chamadas 3 principais. Nós vamos tratar aqui rapidinho do capitalismo comercial, o capitalismo industrial. Opa, deu um zoom além do que eu queria. Opa, volta aí, as tecnologias dominando. Passou muito além do que precisávamos. Vamos voltar aqui. Bom, então, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial, né, e o capitalismo financeiro. Nesse momento, a gente vive a 4ª fase, esse capitalismo informacional, onde o elemento mais significativo é o conhecimento, a informação, a gente falou disso pontualmente também em sala de aula, mas a gente vai tratar especificamente desses 3 conjuntos. Né? O que marca o capitalismo comercial? As grandes navegações. O elemento mais importante aqui, eu espero que vocês ainda tenham anotado no caderno, era exatamente o comércio, as transações comerciais. Então, a Europa, né, ela vai arriscar, então não é o arriscar dos astronautas ainda semana passada, que, né, passaram um bom tempo construindo equipamento, tentando acoplar em base espacial, não é, hoje dá para prever sucesso nesse tipo de empreitada. Lá atrás, não. As pessoas que estão aqui, né, os parentes de quem embarcava, né, nas caravelas, eles se despediam como se estivessem despedindo de um cadáver. Eles não tinham a perspectiva de encontrar de volta. E, aliás, muitos dos tripulantes morriam mesmo, saíam nas embarcações e nunca mais voltavam. Mas era um momento de muita ganância, e essa fase do capitalismo comercial, ela gera uma relação de compra, venda entre o que nós vamos chamar de metrópole e as colônias. As colônias proibidas de ter algum tipo de lucro a partir de atividade industrial, então eles forneciam matéria-prima, enquanto que as metrópoles eram responsáveis pelo processo produtivo, portanto, dono das grandes empresas, dono dos meios de produção. Bom, chega um instante em que esse comércio estava tão intenso que começou a faltar mercadoria, então era preciso produzir cada vez mais rápido. Essa necessidade de produção encosta lá numa época, né, do segunda metade do século XVIII, em que vai ser marcada pontualmente pelas grandes transformações. A Revolução Industrial,
que modifica o processo produtivo. Naquela aula sobre globalização, tinha até um trechozinho do Tempos Modernos, vocês já assistiram algumas vezes o Tempos Modernos, não há dúvida de que isso aconteceu. Quem nunca viu, né, vale a pena depois procurar ali, assistir. Um filme muito bacana, do Charlie Chaplin, fazendo uma sátira a esse modelo de transformação, de dependência das máquinas, mas essa Revolução Industrial que faz um marco importante na história da humanidade. Esse marco significativo na história do mundo não é um marco político como a Revolução Francesa, mas é um marco na capacidade de acúmulo de riquezas, na condição de geração de mercadorias. A gente sai do artesanato, cai na manufatura, e aí, de repente, essa manufatura ela ganha uma velocidade muito expressiva de produtividade, com mais mercadorias à disposição no mercado. Isso amplia o comércio entre as partes do mundo, e essa ampliação começa a gerar grandes indivíduos afortunados. Nesse momento, né, de formação das grandes fortunas, a gente vai ter o surgimento do tal liberalismo econômico. Você provavelmente ouve nos noticiários, escuta lá nos debates, né? Eu sou um liberal, contra os comunistas, o neoliberalismo. Esse termo, liberalismo econômico, é, na verdade, um projeto desenvolvido pelo economista Adam Smith. O Adam Smith vai dizer que o Estado não precisava se preocupar com nada, o Estado não precisa fazer nada, a iniciativa privada faria tudo. Acontece que quando ele afirma isso, ele acaba, na verdade, justificando a existência aqui de um indivíduo com todas as riquezas e um conjunto muito grande de indivíduos dependente, né, de algum tipo de ajuda, e longe, óbvio, de acúmulos de riqueza. O Adam Smith começa a dizer, o papel do Estado é só cobrar imposto, de repente ali, atuar na área de segurança, fazer as leis, não passa disso. E aí escola, hospitais não eram prioridade, não foram prioridade. Ocorre que esse exagero, né, de liberar o Estado das suas funções, de gerar emprego, de ofertar serviços, especialmente para a população mais carente, levou a uma grave crise econômica, que foi a crise de 1929. Os Estados Unidos acaba sendo, né, o palco dessa explosão econômica, dessa deficiência econômica que marca a história da humanidade, e o resultado disso foi, na verdade, uma expectativa do fim do capitalismo. Só que o capitalismo acabou. E em nenhum momento o capitalismo, né, nas outras duas fases, chegou ao fim, eles se renovam. Então, essa capacidade de renovação também é típica da perspectiva capitalista. E aí entra em cena um momento em que ações especulativas, né, estudo de mercado, como precisa ter, por exemplo, quando se joga aqui, né, esses joguinhos de tabuleiro, como banco imobiliário, então essas estratégias geram o que nós vamos chamar de capitalismo financeiro, e esse capitalismo financeiro tendo uma perspectiva da especulação, a valorização da bolsa de valores, né? O Estado também intermediando, dono de algumas empresas, oferecendo alguns serviços, garantindo ali algum tipo de investimento, principalmente na construção de grandes obras, né? Nós que estamos aqui em Sobradinho, a gente já conhece muito bem o que é uma grande obra, só pensar aí na rodovia ligando até o plano piloto. Então, quantos milhões investidos ali, quantos empregos foram gerados, quantas empreiteiras estão envolvidas naquele trabalho. Então, o Estado financia aquilo ali. Se dependesse, por exemplo, da iniciativa privada, será que teríamos empresários dispostos a fazer uma obra daquele tamanho? Então, sabendo disso, o Estado começa a dividir relações com as grandes empresas, e é nessa divisão, empresas ganham dinheiro, por isso tanto interesse no poder político, por isso apoiam políticos, por isso ajudam nas campanhas eleitorais, não importa se a gente esteja falando de bancos, se a gente esteja falando de empreiteiras, né, que trabalham na construção civil, se a gente está falando de empresas que produzem calçados, não importa, todas elas têm interesse. Por quê? Porque o jogo é especulativo, de perde e ganha, a Bolsa de Valores oscila todos os dias, com gente ganhando muito dinheiro, com gente ganhando um pouquinho de dinheiro, com gente perdendo muito dinheiro por fazer apostas, né, e o sistema, dessa perspectiva capitalista, pode ser resumido assim, em apostas. Tá? Vale lembrar que, por conta da crise lá de 1929, esse abandono do liberalismo econômico, ela ganha, na verdade,
o apoio e o olhar de um outro economista, né, o inglês John Keynes, que né, a ideia do keynesianismo, ou Estado forte, e aí esse keynesianismo vai estar atrelado ao chamado welfare state, ou Estado de bem-estar social, então gerar emprego, garantir consumo. O Brasil fez isso muito bem ali, né, recentemente, em um dos governos passados, né, enquanto o mundo inteiro vivia uma grande crise, o governo brasileiro optou em retirar impostos de determinados produtos industrializados e aumentar a linha de crédito. Isso deu um impulso muito marcante no comércio, né? Então, não houve crise entre 2006 a 2010 no território brasileiro, foi uma estratégia, foi uma sacada do governo. O problema é o pós, o problema é o que passou depois daí, até pelas, né, pelas disputas especialmente dos liberais, tá bom? Bom, a gente vai voltar, como o slide diz, né? A gente está falando de um resuminho, é um assunto que vocês têm registro no caderno, que a gente já conversou, mas a gente vai voltar nesse assunto depois para falar, né, claramente e mais diretamente sobre as multinacionais ou as transnacionais, as empresas com perspectiva global, tá? Avançando aí, só lembrar que, nesse momento, nós vivemos a fase do capitalismo informacional. Qual é o elemento mais importante dessa fase do sistema capitalista? Conhecimento. Quem domina conhecimento, quem tem informação é líder, né? Então, a gente pode lembrar de indivíduos que vivem do entretenimento, dominaram a ferramenta ali, como o YouTube, por exemplo, como as redes sociais, e transformou, e começou a capitalizar naquilo, ganhar dinheiro, atrai gente, começa a entrar propaganda, e aí ganha a empresa, a plataforma, e ganha o indivíduo também que está criando o entretenimento. Então, dentro desse jogo, né, podemos dizer que há um domínio de informação. Mas a gente pode ir mais longe, pode pensar no Japão, que não tem uma gota de petróleo, não tem uma grama de minério de ferro, não tem uma grama de alumínio, no entanto, figura entre as 3 maiores economias do mundo, chegou a ser a segunda economia mundial, lá nos anos 80, 90, acontece que o Japão vende informação, vende conhecimento. As suas empresas, né, se destacam aí pela qualidade dos produtos. Tudo bem que os sul-coreanos, também com muito conhecimento, passaram a copiar as empresas japonesas e até melhoraram os recursos japoneses. Todo mundo que está aí, de repente, assistindo esse instante de aula num telefone da Samsung, num telefone da LG, né, são produtos sul-coreanos copiados da Sony japonesa. Conhecimento que se transformou, na verdade, em capitalização, tá bom? Bem, fechando aqui esse ponto, esse ciclo, né, para ficar dentro dos 25, 30 minutinhos que eu tinha prometido, eu tinha falado 20, já pulei para 30, né? Vocês viram aí, tanto que eu sou espertinho. A referência do nosso bate-papo de hoje está lá no Brasil Escola, quem depois quiser acessar, tem um textinho muito legal aqui do Rodolfo, que vai ajudá-los, tá? Então, quem quiser aí acompanhar depois, olhar as outras gravações, no YouTube está aqui, né, o curioso nome para o canal, lá na Casa do Aldo, né? No Instagram a gente conversa, ou consegue, na verdade, trocar os links, como eu tenho feito aí com a Bianca também, nos últimos dias, tá bom? Então, acho que pontualmente era isso. Conseguimos, na verdade, fazer uma abordagem, não perder o tempo, espaço, dia. Algum ponto, alguma pergunta, algo que vocês queiram tratar, algo que eu falei aqui rápido demais e que não avançou, ou não processou como poderia? Nada? Tudo satisfeito? Ah, bom demais. Acho que eu não quero mais dar aula presencial, não. Eu quero aula remota, que todo mundo em silêncio, tranquilinho, né? Espero que não estejam só logados e vendo a novela, estejam aqui atentos, tá bom? Então, sempre, né? A gente vai aprendendo juntos. Esse instante da sua vida acadêmica, imagino que vai demorar muito tempo para que seja esquecido, e de alguma maneira, né, podendo contribuir, ainda que seja um pouquinho aqui com a geografia, né, tão amada por todos os alunos, mas enfim, de pouquinho em pouquinho a gente vai colaborando, a gente vai ajudando. Fico aqui à disposição, né, não tendo dúvidas, obrigado pela presença, boa noite, e atento lá no canal, no Google Classroom, tá? As informações que forem colocadas lá, vocês
compartilhem também com os colegas, vamos aumentar o número de pessoas atentas a essa movimentação, interagindo, mesmo que seja lá pela sala de aula, para a gente dar um up aí, conseguir atrair também os outros colegas professores para trabalhar com vocês, né? A gente precisa formá-los, tá bom? Obrigado, gente. Valeu aí, boa noite, tá? Desculpa qualquer coisa.